Bom, como na oposição à gravação, iniciamos a gravação. Vou compartilhar minha tela com vocês só para a gente confirmar nosso calendário, tá? É, vocês estão vendo, gente? Sim, Obrigada. Então, vamos lá. Hoje vamos fazer um pouquinho uma aula de medição, né, de cálculo de tensão, só para colocar todo mundo na mesma página, como dizem. Em seguida, semana que vem, eu libero uma aula, uma prática. Já vamos falar sobre a prática de resistência, como é que tá. Eu libero uma prática de medição de tensão. E recapitulando, ou melhor, ratificando, nossa avaliação vai ser dia 27 de maio, como nós ajustamos no grupo, tá? E aí, é isso, nossa avaliação é dia 27, depois vem medição de exercício, de medição de corrente, e nossa segunda avaliação. Lembrando que nossa terceira avaliação do relatório que vocês estão criando sobre as aulas práticas, tá bom? Há pouco minutos antes de começar essa aula, eu disponibilizei na nossa sala de aula virtual uma lista de exercícios, como vocês solicitaram, de medição de tensão. Mas eu venho, mais uma vez, ratificar os objetivos dessa disciplina e, e essa lista, né? A disciplina se chama Medidas Elétricas. Nossa intenção não é diretamente o cálculo das grandezas elétricas. Nossa intenção é passar uma noção a vocês de como a gente afere ou mede essas grandezas elétricas. Só que, para a gente ter um norte, ou para nos nortear mesmo, comparar ou ver a credibilidade, confiabilidade do nosso instrumento de medida, nós precisamos comparar eles com os valores ideais, que são os valores calculados. Então, essa disciplina depende muito da disciplina que vocês veem antes dessa, que se eu não me engano, na grade de vocês chama eletricidade básica. É onde vocês, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas é onde vocês aprendem a calcular tensão, corrente, são apresentadas grandezas elétricas. Então, lá vocês são apresentados a essas grandezas, aprendem a calcular, e aqui a gente aprende noções de medição. Então, vocês saem com a ideia, perdão, de como, de como calcular ou melhor, perdão, de como medir essas grandezas, que serão tensão, corrente, potência, e eu vou ver se a gente consegue ir até a resistência da Terra, que eu falo terra-chão mesmo, tá? Então, para que a gente possa, né, que é o que vocês fazem no simulador, que vocês me iniciaram a começar no simulador, né? A unidade 1 nós vimos como funcionavam os instrumentos analógicos e como a gente conseguia determinar os valores das resistências. Agora, nessa unidade, vamos trabalhar com tensão e corrente. E como eu dizia, e desculpa a repetição, mas só para finalizar a ideia, aqui eu preciso ensinar vocês a aferir. Só que a gente só sabe qualificar a nossa medida se compararmos com o cálculo, por isso que eu preciso da unidade anterior. Então, essa lista de exercício, atendendo a pedido de vocês, ela envolve os cálculos, mas eu ratifico, não é o princípio ou o objetivo dessa disciplina, tá? Vamos começar a tirar dúvidas sobre a prática, que foi aqui que eu já disponibilizei para vocês, que é a prática de medição de resistência elétrica por meio do simulador. Marley, simulador, apesar de ser notório ou um pouco óbvio, eu precisei adaptar a nossa disciplina. Quando estamos, ou quando essa disciplina ocorre em período presencial,
a gente vai para laboratório quinzenalmente, né? Uma aula no laboratório, outra aula passa a teoria, aula no laboratório, outra aula passa a teoria, e a gente vai assim até o final do semestre. Todavia, temos um momento especial, que é o momento de ensino remoto, e eu precisei adaptar o nosso laboratório. E para isso eu adotei o simulador, qual eu passei um vídeo para vocês de como acessar o simulador, de como fazer uma configuração, e em seguida eu passei uma prática de medição de resistência. Alguém tem alguma dúvida até então com o uso do simulador, nessa prática? Professor, eu confesso que ainda não baixei o simulador, até porque eu vou ter que adaptar aqui um pouquinho para o meu celular, que está com a memória cheia, mas eu vou tentar ainda essa semana, para qualquer dúvida eu solicitar. Tá, e aí foi até bom você me falar que você vai usar o celular. Na verdade, esse simulador não baixa, tá? Você vai acessar via algum desses programas que você acessa a internet, ou Chromecast, perdão, Chromecast, ou Chrome, ou qualquer um browser que você usa de acesso à internet. Você não precisa baixar, você acessa. Como você já está sinalizando a questão de memória do seu celular, caso você não consiga acessar, você me fala que disponibilizei também o horário de atendimento, vai ratificar, o horário de atendimento está lá, o link e o horário na nossa sala de aula virtual, né, no mural de recados. Acontece todas as terças-feiras. Caso você não consiga, a gente fecha um atendimento, fecha assim, você aparece no atendimento e eu tento te ajudar. Se o seu celular ainda não tiver acesso, aí eu eu vejo para ti um aplicativo que tentando ver se roda. Eu estou falando isso porque você sinalizou a questão da memória, tá? Mas vai me deixando a par, vai compartilhando comigo, Marlene, consegui, não consegui, meu celular roda, meu celular não roda, que eu vou tentando resolver. Mas, por favor, não deixa para a última hora, porque na véspera, diante das atividades que eu tenho para fazer, não sei se eu vou conseguir, tá bom? Ok, professora, sim. Professora, Obrigada. Eu que agradeço. Pois não? você poderia explicar melhor sobre o relatório da prática? Eu não consegui entender muito bem, não. Qual seria essa prática? Você abriu acho que sim, mas só para eu só entender. Você abriu lá o roteiro? Abri, professora. Pronto. No roteiro, deixa eu só compartilhar com vocês, né? Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Estou vendo. Pronto. No roteiro diz que vocês vão fazer essa prática, né, como acordado no primeiro dia, até 3 pessoas, que vocês devem entregar daqui a uma semana. Me estranha, mas enfim, daqui a uma semana. E vocês devem entregar um relatório, tá? Então, você vai fazer a prática, você vai montar o circuito no simulador, e eu deixo aqui algumas perguntas para nortear. Marley, só essas duas que eu respondo? Não, mas é fundamental que tenha essas duas. Se você quiser colocar mais coisas, não tem problema. E aí, eu acho que eu deixei, você me perdoe, deixa eu até ver na nossa sala aqui, que eu deixei um modelo de roteiro, de relatório, né? Que é o seguinte, você vai fazer aquela prática do roteiro e em seguida você vai seguir por esse roteiro, porque nas turmas anteriores me pediram um modelo de relatório, então eu deixei. Então, o que consta esse roteiro? Uma introdução, qual o objetivo, tudo isso vindo da prática realizada, né? Os materiais e o método que você utilizou, o resultado que você teve após fazer a prática e a discussão desse resultado. Então, vamos lá, você encontrou o valor, um determinado valor, você precisa, quando a gente fala de discussão, pegar o seu resultado e meio que fundamentar com a teoria, tá? Então, tecer um comentário do seu resultado. E, por fim,
as conclusões que você vai ter a partir da prática realizada. Sugestão é opcional, se você quiser contribuir com essa atividade para minhas aulas futuras, e qual a referência bibliográfica que você utilizou para isso. As referências não citadas pode ser considerado cópia, plágio. Plágio não é permitido no mundo acadêmico, né? Então, eu não sei se eu entendi ou se eu te ajudei, mas se não, por favor, pode perguntar mais. Sim, professora, eu entendi agora. Mais alguém, gente, que tem alguma dúvida, sentiu dificuldade? Vou salientar umas coisas, tá? Nossa prática para ser entregue daqui a uma semana, dia 20, uma semana antes, que é a única aula síncrona que eu tenho com vocês, né? Estou perguntando se tem alguma dúvida. A inferência que eu tenho é que muitos não tentaram, tá? Mas vale salientar que eu estou aqui para tentar tirar as dúvidas, tá bom? Professora, a prática é para ser feita pelo Tinkercad, não é isso? Isso. Tá. Tinkercad é assim, eu disponibilizei um vídeo, eu não sei se vocês se eu mudo de tela, vocês conseguem ver? Não, né? Eu tenho que parar a apresentação e mudar de novo. Só para aí. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela e não uma janela. Não sei, não tem tela não. Não, tela 2. Isso. Aí eu mudo de janela e vocês conseguem ver. Pronto. Tinkercad, eu disponibilizei um vídeo de como vocês acessam, mas não tem erro, não. Vocês vão entrar no tinkercad.com, tá? O meu já está logado, mas no vídeo explica como logar. Você vai entrar no... Deixa eu ver se eu saio e logo de novo. Pronto, vocês vão entrar numa página, que é o tinkercad.com, e aí vocês vão ter que entrar. Vocês podem entrar com o e-mail Google de vocês, ou Gmail, ou quem tiver Apple, algum login da Apple ou da Adobe. É mais fácil, talvez mais acessível, entrar com o login da Google. Aí ele vai te perguntar qual dos e-mails, né? E aí eu escolho o do IFBA, né? O @IFBA de vocês, eu acho que também é Gmail. Pronto, no momento que vocês fizerem isso, vocês vão ter um ambiente como esse, como explicado no vídeo lá, que eu disponibilizei para vocês. E aí, vem aqui em circuitos, eu já desenvolvi alguns, né, porque eu desenvolvo antes de mandar para vocês, e aí vocês vão fazer aqui, criar novo circuito. Isso tudo, mais uma vez, eu ratifico, já foi liberado um vídeo explicando tudo isso para vocês, né, numa aula assim. Peço que vocês venham aqui e troquem para todos, e aqui tem os componentes, vários componentes elétricos, e vocês pegam aqui uma placa de ensaio, que a gente chama de protoboard, também expliquei isso no vídeo, procura o resistor, e aí vocês montam de acordo com o roteiro de prática sugerido, tá? Vou mais uma vez. Quem tentou, tem alguma dúvida qual eu posso ajudar? Bom, vou entender que isso é um não. Fico feliz de vocês não terem dúvidas. Ou, ao mesmo tempo, fico preocupado de vocês não terem tentado. Mas temos duas atividades, vocês e eu. A minha atividade... Professora. Pois não. Então, com relação às avaliações, eu estou um pouquinho perdida. Essa prática já vai ser uma avaliação. É no dia 27? Não. Falhou para mim. Eu não sei se foi a minha ou se foi a sua. Você pode repetir, por favor? Acho que é a minha conexão. Eu estou um pouco em dúvida com relação às avaliações. essa prática já vai ser uma avaliação, e
outra semana, de hoje a 15 no caso, já vai ser outra avaliação, é isso? Mais ou menos. Vamos lá. Na unidade 2, todas as unidades nós precisamos ter 3 avaliações, a regra da instituição. Então, a avaliação 1 vai ser uma avaliação teórica, referente à prática e teoria de medição de tensão, e a prática de medição de resistência, tá? Perdoe-me. Então, essa vai ser a nossa primeira avaliação, é uma avaliação teórica. Em seguida, o ministro corrente vai fazer uma avaliação teórica sobre medição de corrente. Só que eu preciso ter 3 avaliações. A terceira avaliação vem dos roteiros de prática, as quais vocês vão entregar. Marley, mas eu vou entregar aqui na unidade 2, 2 práticas e é só uma avaliação. Como é que eu vou dar a nota? Como são 2 práticas, então eu vou pegar o valor máximo da avaliação, que é 10, né? Então, a avaliação 1 vale de 0 a 10, a avaliação 2 vale de 0 a 10. E a avaliação 3 também vai valer de 0 a 10. Então, cada roteiro de prática entregue, como são 2, vai valer 5. Ou seja, quantidade de roteiros entregues, ou melhor, práticas executadas, 10 dividido pela quantidade de práticas executadas. Como serão 2 nessa unidade, então será 10 dividido por 2, cada prática vale 5. Então, avaliação 1, teórica, avaliação 2, teórica, e a avaliação 3 vai ser composta com o resultado do simulador, né, com a avaliação do roteiro que vocês vão entregar, que é como se fosse a nossa avaliação prática de medidas. Não sei se eu esclareci ou se eu compliquei. Então, no caso, professora, a última avaliação, que seria a avaliação 3, é o roteiro, né? Aí, no caso, é o relatório da prática, não é isso? Isso, das práticas. Exato. Tá. Por que, Marley? Por que no plural? Porque agora vocês vão entregar a de resistência, que já tem um tempo rodando por aí. Na próxima semana, dia 20 de maio, eu solto uma referente à medição de tensão. Então, serão 2. Uma referente à medição de resistência, que é para entregar dia 20. No dia 20 mesmo, eu solto uma referente à medição de tensão, que vai compor 5 pontos cada roteiro. Deixa eu ver o chat. Certinho, alguém tem mais alguma dúvida referente à nossa avaliação, referente ao roteiro de prática, enfim, quanto a essa parte? Achei que vocês iam estar cheios de dúvidas quanto ao simulador. Eu fiquei um pouco confusa quanto às avaliações ainda, mas acho que ao longo do... eu vou tentando entender. Eu vou repetir, faço questão. E aí você pergunta, o momento é esse. A gente tem tão poucos encontros. Vamos lá. A instituição diz a cada docente que nós temos que realizar 3 avaliações, nem que a gente repita a nota de alguma deles, que foi o que aconteceu na nossa unidade 1, tá? Dado ao tempo, fator tempo, eu não consegui fazer mais que 2 avaliações. Mas nós temos que lançar no sistema 3 notas. Então, a nota 1 vai ser uma prova teórica, que vai acontecer no dia 27 de maio. A nota 2 vai ser uma avaliação teórica, que também vai acontecer, perdão, que também não, né, perdoe-me, que vai acontecer no dia 23 de julho. Eu tenho que ver isso, que eu acho que eu botei errado. Mas, enfim, eu já ratifico a data com vocês, vou deixar na sala a data da avaliação 2. E aí eu preciso ter a avaliação 3, tá? Mano, e como é que vai ser composta a sua avaliação 3? Das notas do relatório, os quais vocês vou colocar no presente, né? Qual vocês estão fazendo referente ao roteiro de prática. Então, tem lá um roteiro de prática, vocês vão entrar no Tinkercad, você vai fazer a prática, vai pegar o resultado, vai construir o seu roteiro e vai enviar para mim, via sala de aula virtual. Eu vou corrigir esse roteiro. 1 é resistência, 2 é tensão, que ainda vai ser liberado. Dia 20, assim que a data
do dia 20 é para vocês entregarem a resistência, e no dia 20 eu solto de tensão. Beleza, perfeito. Marli, como é que vão ser dois relatórios para compor uma nota? 50% cada um. Então, 5 pontos do roteiro de resistência e 5 pontos, até 5 pontos do roteiro de tensão. Assim, eu vou juntar as duas e vai ter a nota que é da avaliação 3. Não sei se agora eu esclareci ou se você ainda continua confusa. Agora eu compreendi, professora. Entendeu? Se a gente tivesse... Que é isso? Se a gente tivesse 3 roteiros, aí eu ia somar os 3 para dar até 10. Mas a nossa terceira nota, a partir dessa unidade, sempre vai ser sobre as nossas práticas. Mais alguém, gente, com dúvidas quanto à avaliação, ou ainda o que me preocupa quanto à realização da prática? Acho que já tem uma semana, exatamente. Uma não, eu liberei a prática de resistência elétrica dia 29 de abril, hoje é 13 de maio, e estou surpresa, muito surpresa, de vocês não terem nenhuma dúvida. Espero que é porque vocês tenham conseguido, não tenham deixado para a última hora, e aí não tem dúvidas. Bem, em relação ao meu grupo, a gente já está quase finalizando praticamente, a gente só vai rever o documento. É isso que quase ele falou, a gente não tem dúvida que a gente já praticamente acabou. Perfeito, Letícia, você me deixou muito feliz. Obrigada. De nada. A minha equipe não tem dúvida porque a gente quase acabou. Obrigada também, Zaquele. Fico feliz mesmo, eu estava preocupada porque o professor, quando não recebe nenhum retorno, né, nem positivo nem negativo, fica, e ainda mais a distância, gente, a distância está tão difícil, sabe? É verdade. Aprendendo. Porque, assim, quando a gente está na sala, aí vocês falam, né, como a Letícia falou agora, junto com o José, não, Marli, a gente está conseguindo, eu fico aliviada, não, então a turma está indo bem. Ou então, não, a gente não está conseguindo, a gente teve dificuldade de acesso. Eu fico perdidinha, aí me dá preocupação. Me perdoe, é só cuidado mesmo. Eu só querendo cuidar. Mas obrigada, Letícia. Obrigada pelo retorno. De nada. E em relação à plataforma, ela é bem interativa e bem ilustrada. Acho que dá para saber, tipo, o que fazer, sabe? Ah, ótimo. É bem intuitiva. Eu fico bem feliz que vocês estão tendo facilidade de acesso. Foi a primeira vez que vocês trabalharam com essa plataforma ou em alguma outra disciplina já adotou? Foi a primeira vez. Porque eu adoto essa plataforma também no técnico à noite, né, que é o subsequente. Aí eu fico tentando, e os meninos tiveram dúvidas, inclusive da noite tiveram dúvidas e dificuldades. E no semestre passado, no integrado, os meninos disseram que já haviam trabalhado em alguma disciplina, acho que mexe com Arduino, me perdoe, eu deveria, mas eu não sei a matriz de vocês, né, as disciplinas do curso de vocês. Então, no semestre passado, do integrado, ou no ano passado, né, que integrado é anual, os meninos já haviam tido contato. Mas o que me deixa mais aliviada, o primeiro contato, e vocês não tiveram dúvida. Mas eu ratifico, né, o que vocês tiverem de dúvida, desde que não seja na véspera, porque na véspera eu não consigo atender. Lembrando que eu dou aula também nos outros horários no Instituto. Então, se não for na véspera, manda para mim, mesmo fora do horário de atendimento, que se eu conseguir responder pelo WhatsApp, tá ótimo, senão a gente marca o horário. Eu havia dito lá na reunião, né, que até a Letícia se fez presente, que a meu horário de atendimento estava flexível por isso, por entender que vocês têm outras disciplinas e que a dúvida vai surgir no momento que vocês forem fazer. Mas o nosso querido diretor de ensino, o professor Luiz, pediu para que a gente tivesse um horário fixo. E assim eu liberei um horário fixo. Marli, se eu tiver dúvida fora do horário fixo, manda para mim, que se eu tiver disponível, eu marco um horário de atendimento com vocês fora mesmo do horário de atendimento. Não sei se eu me fiz entender, que às vezes eu me acho complicada demais. E aí eu tento atender aos outros grupos que ainda não iniciaram, por motivo que for, tá? Então, não precisa ficar congelada na área de atendimento, não. Se eu tiver disponibilidade, eu atendo.
qual será o assunto da prova teórica? Prof. Pedro, vai ser a parte prática de medição de resistência, tá? Porque medição de resistência, a parte de cálculo de resistência é nada disso. Mesmo como a questão de como mede o valor do resistor, como coloca o instrumento, quais são os cuidados, as precauções que temos que ter, né? Que foi lá na aula de medição de resistência. A referente à medição de tensão, aí sim envolve cálculos de medição de tensão e teoria de do que refere-se à medição de tensão, também como colocar um instrumento, quais os cuidados, enfim, tudo referente à medição de tensão. E aí, lembrando que medição de tensão também envolve divisor de tensão, tá? Então, quando eu falo medição de tensão, é tudo. Mas te respondendo, o assunto da prova é medição de resistência, uma coisa mais prática, e medição de tensão, tanto teórico quanto prático. Tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês a nossa lista de exercício, tá? Eu fiz rapidinho agora de manhã, para atender mesmo a ideia de vocês. Que não tem nada de muito complexo. E me perdoe se eu estiver falando besteira. Mas é basicamente 5 questões de cálculo de tensão, né? Então, bem similar aos de cálculo que a gente fez com a medição de resistência, mas eu trago um circuito e peço atenção no resistor de 15, no de 40, aqui eu peço V0, e assim sucessivamente. Determine a tensão entre os terminais A e B, determine V0, que aqui você vai conseguir trabalhar um pouquinho da teoria, ou melhor, dos cálculos de tensão. Alguém, e aí, por favor, não quero julgar, mas é só tentar ajudar. Alguém ficou com alguma dificuldade referente ao cálculo de medição de tensão do semestre que foi ministrado? E fiquem à vontade para falar, eu não sei quem é o docente, prefiro assim ficar sem saber, por questões éticas e respeito ao trabalho. Mas eu entendo que às vezes a pessoa sente dificuldade, que independe do professor, e aí eu vou tentar ver se eu consigo ajudar. Então, alguém tem alguma dificuldade no cálculo de tensão? Assim, professora, não é bem dificuldade, é questão de relembrar mesmo. Acho que eu não lembro muita coisa, não. Se você puder relembrar. Claro. Eu vou pegar essa primeira questão. E aí eu só deixo eu explicar porque o cálculo é importante, né? Porque eu vou dizer para vocês, meçam a tensão num resistor 15. Como é que vocês vão nortear, como é que vocês vão saber a confiabilidade do instrumento de vocês, se está correto, se vocês não sabem calcular o valor da tensão 15? Então, uma coisa está muito inerente, muito ligada à outra. A senhora vai poder, claro, fazer essa primeira questão aqui, só para dar uma lembrada para vocês. Deixa eu abrir só o PowerPoint, para poder riscar. Vocês conseguem ver o PowerPoint tranquilamente? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Vamos supor não, né? A questão pediu para a gente calcular a tensão num resistor de 15 ohms. E é entregue uma tensão pela fonte de 30 volts, tá? Então, aqui eu posso considerar um nó comum, né? Se aqui é o meu nó comum, a minha referência, aqui é 30 volts.
Então, eu venho fazendo a equivalência do circuito, encontro a tensão que vai chegar aqui. Marlene, como é que eu sei a tensão? Se eu conseguir encontrar a corrente total do circuito, aí eu vou fazer um divisor de corrente, né, saber a corrente que passa aqui, e aqui ele já chamou de zero, né, a corrente que passa aqui. Se eu encontrar o valor de zero, eu encontro o valor da tensão de 15, lembrando que a tensão é resistor vezes corrente. Só que eu também posso fazer divisor de tensão. Marley, como assim? Divisor de tensão é dado a um circuito sério, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fonte de tensão, sei lá, 10 volts. E tenho aqui alguns resistores, por exemplo, 2 ohms, 3 ohms, e aqui 5 ohms. Divisor de tensão só é válido para o circuito quando ele está em série, tá? Só relembrando isso para vocês. Então, eu venho aqui e poderia encontrar a corrente, né, daqui, que ficaria V igual a RI, V, 10 resistências, seria resistência equivalente à soma das resistências, que dá 10, e a corrente seria 1 ampere. Daí, por exemplo, se eu quisesse saber a tensão sobre resistor de 3 ohms, eu fazia V igual a RI, V eu quero saber, resistor 3, corrente que passa por ele, 1, então daria 3 volts. Só que também eu posso fazer, pelo que eu estou tentando passar para vocês aqui, que é o divisor de tensão, ou seja, eu não preciso calcular a corrente para saber o valor de tensão de resistores que estão em série com a fonte de tensão. E como é que eu vou fazer isso? Eu digo que a divisor de tensão é a tensão, né, do resistor de 3 ohms, vai ser a tensão de onde eu estou buscando, o valor da resistência de onde eu quero saber a tensão, ou seja, 3 ohms, dividido pela resistência equivalente, nesse caso aqui, 10 ohms. Lembrando que 10 é a resistência equivalente, que é dado por 2 mais 3 mais 5, tá? Porque os resistores estão em série. Multiplicado pela tensão total de entrada, que é 10. Então, isso vai me dizer que a 10 dividido por 10, eu posso simplificar, a tensão sai direto, 3 volts. Então, eu posso calcular a tensão de elementos resistíveis de duas formas. Obedecendo a lei de Ohm, e para isso eu encontro o valor da corrente, ou eu faço o divisor de tensão, onde os resistores precisam estar em série, e eu pego o resistor de onde eu quero encontrar a minha tensão, divido pela resistência total equivalente, que em série é a soma das resistências, multiplicado pelo valor da tensão total entregue ao sistema. Dúvidas até aqui? Bem, eu não tenho nenhuma dúvida até agora. Obrigada, Letícia. Então, vamos lá. Vamos encontrar, então, o que foi pedido, né, num dos quesitos da questão, que é a tensão do resistor de 15 ohms. Eu vou tentar trabalhar a questão da divisor de tensão, tá? Para eu trabalhar a questão da divisor de tensão, para o circuito, divisor de tensão só é aplicado a circuito série. Então, primeiro eu preciso simplificar esse circuito aqui, para que ele fique todo em série. 25 e 15 está em série. O resultado, né, aí vai dar gerar o equivalente, vou chamar de equivalente 1. O equivalente 1 vai estar em paralelo com o 40. E aí, sim, vou chamar isso de um equivalente 2. O equivalente 2 vai estar em série com 5. Vamos com calma. Então, o primeiro passo é 25 e 15 estão em série. Então, resistência equivalente 1 é em série de 25 mais 15. 40 ohms, tá? Em seguida,
O 40, que é o que eu chamei de resistência equivalente 1, vai ser substituído aqui, né, nesses terminais. Vamos redesenhar o circuito. Então, aqui tem 30 volts, repito 5, vou repetir esse 40, e o meu equivalente 1 é 40. Então, vou colocar aqui o 40. Lembrando que ele é meu REC 1. Agora, 40 está paralelo com 40. Então, eu posso dizer que 40 está paralelo com 40, vou chamar isso de um REC equivalente 2, isso vai dar 20 ohms. Então, eu vou reescrever esse circuito aqui. Vai ficar 30 volts, 5 ohms, e aqui agora os 20, né, que é o REC equivalente 2. Pronto. Circuito série. O circuito está todo série, eu posso fazer um divisor de tensão. Observe que eu quero encontrar a tensão de 15 ohms. Se eu quero encontrar a tensão do 15, eu preciso encontrar a tensão que chega, pelo menos, daqui até aqui. Aqui é a tensão referente ao resistor de 40, né? Vou chamar isso aqui de um V1. Lembrando que circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, aqui é V1 e aqui é V1. E o resultado equivalente de um paralelo também tem a mesma tensão. Então, meu objetivo aqui é encontrar a tensão sobre o resistor de 20. Então, a tensão sobre o resistor de 20 ohms, ele vai ser o resistor que eu quero, 20, dividido pela resistência equivalente total, que é a soma dos resistores, 25, multiplicado pela tensão total de entrada, que é 30. V de 20 ohms vai dar. Isso aqui eu posso simplificar, né, por 5, fica 4, fica 5, 30 por 5 dá 6, e aqui dá 1. Dá 6 vezes 4, 24. Se eu não errei conta, é isso aí. Então, a tensão minha 20 ohms, que é o meu V1, ele é 24, volts. Dúvidas quaisquer até aqui? Não, prof, até agora não. Obrigadão. Esclareceu mais. Pronto. Então, eu sei que V1 vale 24 volts. Então, a tensão que chega daqui até aqui é 24 volts. Me permita redesenhar esse slide aqui, só para vocês terem uma noção. Para isso, eu vou precisar apagar aqui, tá? Então, nós achamos que V1 é 24 ohms. Então, bem aqui, eu já sei que V1 é 24 volts, perdão, só quero falar ohms. Então, daqui até aqui, 24 volts. Se eu redesenhar isso aqui, 25, 15. Esses pontos aqui, ó, vou chamar de A e B. São esses mesmos pontos aqui. Só que eu sei que entre A e B, a tensão até aqui é V1, que é 24 volts. Então, eu fico com esse circuito aqui, como se fosse aqui, entre os terminais e B, uma fonte de tensão entregando 24 volts. E aí, ó, 25 e 15 estão em série, então eu posso aplicar um outro divisor de tensão. E a tensão no resistor de 15 ohms vai ser 15, dividido por 15 mais 25, que dá 40. Deixa eu só botar aqui para deixar escrito para quem está se achando. Multiplicado pela tensão total de entrada, que é o 24. Então, minha tensão do 15 ohms vai ser os 24 sendo entregue aqui a V1, que vai dividir entre 25 e 15, por isso que se chama divisor de tensão. Eu vou pegar a tensão de entrada e dividir entre os elementos. Então, parte vem para 15 ohms, parte desse 24 vem para 25. Deixa eu só usar a calculadora agora aqui. 15 vezes 24, dividido por 40. 9. 9 volts dos 24 vai ser dissipado no resistor de 15. E se eu sei que 9 vem para 15, eu posso afirmar que o de 25 é 24 menos 9.
Ou, se vocês quiserem calcular, vocês vão ver que vocês vão encontrar o mesmo valor, que dá os 15. Isso. Obrigada. Obrigada. Isso parece uma conta de cabeça. Não deveria, né? Mas confesso que sou. Então, é isso. Desses 24 integres, nós calculamos por divisor de tensão que 9 ficou no resistor de 15, e o restante do 24 está sendo dissipado, porque o resistor só dissipa num resistor de 25 ohms. Então, por divisor de tensão, eu encontrei o 9, uma das perguntas lá da primeira questão, tá? Mas eu poderia fazer por corrente? Poderia, só que é o nosso próximo assunto. Então, eu tenho medo de comentar aqui, porque eu vou precisar fazer divisor de corrente, né? Vocês vão encontrar a corrente total, a corrente vai chegar até aqui. Quando chegar nesse ponto A, ele vai dividir. Então, eu prefiro deixar isso mesmo, para depois que a gente trabalhar ou consolidar bem a tensão, que é cálculo de tensão, medição de tensão, divisor de tensão, aí eu abro o leque para corrente, tá? Mas dúvidas quaisquer até aqui. A hora é agora, gente, porque, assim, a dificuldade da presente já veio do períodos anteriores, né, e eu estou tentando ajudar. Obrigada, Leite, por compartilhar. Eu não compreendi a primeira parte, professora, do início mesmo do circuito, da resolução do circuito. O início que você fala aqui da associação de resistência. Eu também não, porque minha conexão caiu, eu perdi, professora, a primeira parte, o iniciozinho de tudo mesmo. O primeiro slide lá, que você começou fazendo o circuito. Esse aqui. Eu vou começar, então, visto que não me perdeu a conexão, eu não sei onde, eu vou fazer um review, tá? Como se fosse um resumo de tudo que eu falei até agora, referente a cálculo de tensão apenas. Então, vamos lá. Eu posso calcular a tensão dos elementos de duas formas, tá? Seguindo a lei de Ohm, se eu tenho o valor da resistência, eu encontro o valor da corrente, ou por meio, deixa eu usar outra caneta aqui, se eu riscasse, ou por meio de divisor de tensão, tá? Marley, o que é esse divisor de tensão? Como acontece? Quando eu uso? Divisor de tensão, ele só pode ser aplicado em circuitos cujos elementos ou cujos resistores estão em série. Não posso aplicar se eu tiver elemento em paralelo, tá? Então, primeiro eu preciso simplificar o meu circuito para que os elementos fiquem em série. Por exemplo, eu trouxe aqui esse circuito em preto, que não tem nada a ver com o circuito dado, foi só para exemplificar a ideia de divisor de tensão. Supondo que eu tenho uma fonte de 10 volts e 3 resistores em série. Como é que eu aplico o divisor de tensão? Supondo que eu queira saber a tensão do resistor de 3 ohms, eu pego o valor do resistor onde eu estou procurando a tensão, nesse caso 3 ohms, dividido pela resistência equivalente, que nesse caso os 3 elementos estão e devem estar em série para realizar o divisor de tensão. Elementos em séries eu somo, então 5 mais 3 mais 2 me dá uma resistência total, multiplicado pela tensão total entregue pela fonte, tá? Então, dessa forma, eu encontro o valor da tensão que o resistor de 3 ohms, apenas o resistor de 3 ohms vai dissipar, tá? E aí, em seguida, eu parti para calcular o valor de tensão do resistor de 15 ohms, que na nossa lista de exercício eu peço de 15 e peço em cima de 40. Aí eu comecei pelo de 15. Bom, como eu disse, para aplicar o divisor de tensão, eu preciso ter elementos em série. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é simplificar esse circuito. Outra coisa do raciocínio que vocês precisam se atentar. Se eu quero a tensão do resistor de 15, então eu pego a tensão que é entregue, né, na entrada, desculpa a redundância de algumas palavras, mas na entrada do circuito dele, que é onde eu chamei aqui de AB, né, esses dois pontos. Se eu souber a tensão daqui, eu posso aplicar um divisor de tensão e encontrar o 15. Observe que a tensão de AB é a tensão do elemento de 40 ohms, que eu chamei de V1. Então, primeira coisa que eu fiz, então, foi
foi realizar a equivalência dos elementos. Então, eu vi aqui que 25 e 15 estavam em série. Então, o equivalente de 25 e 15 é 40, por estarem em série. Aí eu fui lá e substituí, redesenhei o circuito, repeti o 5, repeti o 40, e no lugar de 25 e 15, eu coloquei o resistor equivalente. Bom, entre os dois resistores de 40 estão em paralelo. Então, eu fui lá e tirei a equivalência dos resistores, e redesenhei o circuito. Então, aqui eu tenho o resistor de 5, tenho o resistor de 20 ohms, tá? E eu quero encontrar, se eu quero encontrar o valor de 15, eu preciso encontrar o valor de V1. V1 é a tensão sobre o resistor de 40. Lembrando que circuito em paralelo, a tensão é a mesma. Então, se 40, que é o equivalente de 25 e 15, está em paralelo com o 40 dado do circuito, então, se eu chamei isso aqui de V1, aqui também vai ser V1. Elementos estão em paralelos. E o equivalente deles também vai ter a mesma tensão. Então, também vai ser V1. Então, o que eu preciso encontrar é o valor de V1. E eu fui agora, circuito em série, posso aplicar o divisor de tensão, e foi o que eu fiz. Vim aqui e quero saber a tensão do de 20 ohms. Pego a resistência que eu quero, divido pela resistência total equivalente e multiplico pela fonte, valor da fonte de entrada. Fazendo isso, eu encontrei 24 volts. Significa que a tensão do 20 ohms é V1, ou seja, 24 ohms. Significa que o equivalente dos 240, que deu 20, cada um tem sobre si 20 ohms. E significa que entre os pontos A e B, perdão, 20 ohms não, 24 volts, né, entre eles dois, porque estão em paralelo, a tensão é a mesma. Então, eu encontrei aqui 24. Se o resistor é equivalente 1, referente a 40, que é o equivalente de 25 e 15, vale 24, significa que entre A e B é 24 volts. Ou melhor, se vocês conseguirem perceber também, o 40 dado, ele, por estar em paralelo, ele também tem 24 volts. Aí eu vim aqui e redesenhei só essa parte aqui que está em amarelo. Coloquei o 25, coloquei o 15, peguei entre o ponto A e o ponto B, que eu sei que a tensão ali é V1, e V1 vale 24. Bom, é como se aqui eu tivesse uma fonte de tensão entregando V1. E aí eu fiz, meu objetivo é encontrar a tensão sobre o resistor de 15, eu fiz mais uma vez o divisor de tensão. Então, o divisor de tensão para encontrar V15, eu pego a resistência requerida, que é a resistência onde eu quero saber a tensão, 15, dividido pela resistência equivalente total, que nesse caso os dois estão em série, que deu 40, multiplicado pela tensão total de entrada. Agora, observe que a tensão total de entrada aqui são só os 24 volts. Então, multiplicado por 24. E assim eu consegui encontrar que a tensão no resistor de 15 ohms é 9 volts. Dos 24 entregue nessa parte aqui do circuito, 9 eu tenho sobre o resistor de 15. Se 9 eu tenho sobre o resistor de 15, 24, né? Chegam 24, 9 fica aqui, o restante fica no resistor de 25. Então, 24 menos 9 no resistor de 25, eu tenho 15 volts. Não sei se eu esclareci ou se eu compliquei mais. Entendi, professora. Certinho, Maísa? O objetivo, no caso, era encontrar a tensão de 40 e 15, não foi isso? Isso, mas o 40 é esse 40 aqui, né, dado pela questão que eu achei em azul. E esse 15 aqui. Então, de 40 ohms, 24 volts seria a resposta, né, e o de 15 ohms, 9 volts. Essa seria a resposta da questão. Se tiver alguma dúvida, por favor. Não, agora tá tranquilo. Esclareceu mais. Fico feliz. E aí tem mais 4 questões para vocês fazerem lá e praticar, né? O ideal é que vocês... vou só parar de apresentar aqui, tá? O ideal é que vocês tentem fazer e venham tirar dúvidas.
Ok, prof. Tá bom, gente? A gente está aqui se aproximando ao final da aula. Eu posso contribuir com algo mais para vocês, dúvidas sobre tensão, dúvidas sobre a teoria, tudo que refere à avaliação e à prática de resistência. Posso ser útil mais em alguma coisa, posso ajudar em alguma coisa mais. Ah, professora, uma dúvida que me apareceu agora. Quando for para enviar o relatório, todos do trio precisam enviar na atividade ou apenas uma pessoa é suficiente? Apenas uma pessoa é suficiente. Obrigada, Letícia, pela pergunta. Às vezes Eu que agradeço, prof. é só uma, não. Lá na capa vai ter o nome de vocês, aí eu vou anotando aqui. Só uma é suficiente. Se Isso. vocês em PDF, eu agradeço. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, um usa um sistema, outro usa um sistema diferente do meu. E aí talvez saia, né? Desalinhe ou perca a formatação. Em PDF a gente garante que do jeito que vocês escreverem, eu vou receber. É verdade. Não é obrigatório o PDF, de forma alguma, comigo não tem nada obrigatório. Mas se vocês puderem mandar em PDF, eu agradeço só para eu ter certeza que eu estou recebendo o que vocês redigiram, tá? Só para não ter essa divergência. Algo mais, gente, que eu possa ajudar? Bom, se não tiver mais, eu vou agradecer a presença de vocês. Ô, Letícia, você tinha aberto o microfone? Não, era só para dizer que não tinha dúvida. Não, imagina, prof. Obrigada. Gente, então eu vou encerrando a aula por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, o carinho de vocês. Eu falei na reunião lá, eu sinto muito, essa é a frase, por eu não conhecê-los pessoalmente, né? Eu gostaria muito, muito, muito de conhecê-los pessoalmente. A gente vai levando, tá? Qualquer coisa pode falar comigo ou no grupo ou no particular, e a gente vai se ajudando. Peço que vocês se cuidem muito, muito. E breve a gente vai se ver, tá bom? Eu tô louca por esse dia, Ever. Um beijo, um beijo. Até breve. Vou colocar o vídeo disponível lá na nossa sala de aula. Um lindo final de semana, gente, a todos.